E aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Na cultura de Davi, e a gente vê em alguns momentos dos profetas também falando, era um título real, pastor. Tanto que o profeta Jeremias, ele declara, né, que o povo estava sendo o rei, quando o rei não estava nos caminhos do Senhor, ele dizia, né, que o povo estava sendo guiado por pastores que, né, tinham se desviado. Então era um símbolo também de rei, pastor. E é interessante que aqui o rei Davi, e ele declara então que o Senhor é o meu pastor. Aqui ele dá o título que ele teve sempre para aquele que é o pastor da vida dele. Então nós temos que pensar assim, um rei, né? Naquela época ali ele era um rei, Davi, mas ele reconhece que ele precisa se submeter ao rei dos reis. O pastor dele, o rei dele, por mais que ele vivia um reinado na terra, a quem ele se submetia era a Deus. E por Deus ser o rei dele, o pastor dele, de nada tenho falta, né? De nada me faltará, de nada terei falta, porque se nós temos o Senhor, né? Ele chegou a essa conclusão: se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Por quê? Parece que às vezes a gente não consegue entender a grandeza desse versículo, porque a gente entende assim: mas eu estou sentindo falta de saúde agora. Mas eu estou sentindo falta de uma família. Eu estou sentindo falta de dinheiro. Muitas vezes nós declaramos isso, porque, humanamente falando, olhando ao nosso redor e as circunstâncias, nos faltam coisas. É pela fé eu entender que não importa o que falte no mundo natural, não importa a circunstância externa, se eu tenho o Senhor, de nada eu tenho falta. Porque Ele precisa ser o tudo. Se Ele é tudo para mim, as outras coisas não me faltam. Eu posso não ter outras coisas, mas elas não me fazem falta. Essa é a grande verdade desse versículo, né? Porque muitas vezes ele é usado de uma forma como se a palavra de Deus, isso que eu quero trazer isso muito claro ao nosso coração. A palavra de Deus não está aqui para nos servir. Para ela realizar os nossos sonhos. A palavra de Deus não está aqui para realizar os nossos desejos, para nós declararmos ela como se fosse um mantra, né? E ficar repetindo para trazer a realidade das coisas. Não é sobre isso. É sobre um salmo de confiança aqui. Sobre uma palavra de que eu confio que Deus é tudo para mim, e se eu tenho o Senhor, é tudo que eu preciso. E aí ele vai destrinchando, né, por que ele pode confiar nesse Senhor que é pastor da vida dele. Que por mais que algumas circunstâncias não estejam ao nosso favor, olhando com os nossos olhos naturais, porque nós temos o Senhor como nosso pastor, e ele chega no final da vida dele, tendo vivido como rei, e Davi chega no final e diz: ele é meu pastor. Ele é o rei dos reis. E não tenho falta de nada, porque eu tenho ele. E em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E aqui nós temos que imaginar exatamente aquele pastor de ovelhas guiando as ovelhinhas nos pastos, né? Levando, tirando do curral, levando pelo terreno até um lugar que tem pastagens verdes, pastagens saudáveis para elas comerem. E é interessante que elas não sabem chegar nesse lugar sozinhas. As ovelhinhas mesmo, os animaizinhos. E por isso que ele faz também essa metáfora, né, do pastor que cuida de ovelhas. Nós precisamos de um pastor que nos leve a esse lugar onde seremos saciadas. Sozinhas nós não vamos conseguir. Nós precisamos de um pastor que nos conduz a verdes pastagens, ou seja, a um alimento saudável, e nos faz repousar e conduz a águas tranquilas, porque as ovelhinhas jamais vão colocar o biquinho delas, né, naquelas correntezas, né, que nem os cavalos até fazem. Os cavalos param na beira do rio ali, botam e bebem água, porque eles não têm medo daquela correnteza. Agora, uma ovelha, ela não faz isso, porque ela fica com medo que a água pegue ela, porque como ela tem muita lã, pesa e ela pode cair e ela pode se afogar. Então, o instinto dela não permite que ela vá beber água em correntezas. E o pastor, aqui, ele sabe que ela não pode correr esse perigo. Por isso que esse pastor leva as ovelhas a águas tranquilas.
E nós precisamos ser essas ovelhas conduzidas por esse pastor a pastos verdejantes, a uma comida saudável. E nós sabemos hoje que a comida saudável para o nosso espírito é a palavra de Deus pura, sem outros acréscimos, sem outras doutrinas, sem outros achismos e filosofias humanas, mas um pasto puro e também a água tranquila. Então, o pastor, se ele estava numa região que não tinha uma outra água que não fosse essa correnteza, ele fazia um córrego, né, para a água entrar e ficar calma, né, um córregozinho assim, para formar aquela aguinha parada. E aí você imagina, né, o cuidado desse pastor de fazer esse córrego para que as ovelhinhas fossem ali se saciar, matar a sua sede. O Senhor Deus, hoje, ele tem esse cuidado comigo e com você. Ele não espera que nós corramos risco para saciarmos a nossa sede. Ele prepara essa água e nós sabemos que ele é a água viva. Jesus Cristo é a nossa água tranquila. Ele é o manso e humilde. E nele hoje nós podemos nos saciar. Nós temos essa aqui. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia conta uma história só e que nós temos que ter esse olhar visando, será que eu encontro Cristo aqui? Será que é uma promessa de Jesus, do Messias? E aí nós temos que fazer esse contraponto com o Novo Testamento, né? Saber que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus, então ele é o nosso alimento, o pasto, né? Ele é a água da vida. Então, o nosso Deus, o nosso pastor, ele nos leva a esse lugar. Ele nos leva a Cristo para sermos alimentadas, saciadas, e ele cuida para que nós não corramos o risco, porque se nós quisermos, queridas, nos alimentar de outras fontes, nós vamos correr sérios riscos de contaminar o nosso espírito. Nós vamos correr sério risco de cairmos nessa correnteza de filosofias e nos perdermos. Lembre que nós somos frágeis, nós somos sensíveis e nós precisamos de um pastor preparando esse riacho calmo e tranquilo para que a gente se sacie, que a gente não ande nessa correnteza do mundo, cheio de, né, porque numa correnteza vem de tudo ali, né, vem os galhos das árvores, tem as pedras, tem os animaizinhos, tem os peixinhos, tem de tudo. E nem tudo é saudável para nós. Agora, o lugar onde o pastor preparou para a ovelha, ele preparou águas tranquilas ali para que elas se saciassem. Cristo, ele foi essa preparação para nós, para que nós pudéssemos nos saciar. Então lembre disso. Não permita que a correnteza desse mundo sacie você. Não se alegre em se saciar nas correntezas do mundo, porque é muito perigoso. E que o nosso coração se volte a essa palavra pura, porque a gente beba dessa água tranquila que é o Senhor Jesus. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui nós alcançamos a justiça através de Jesus Cristo. Ele se fez justiça e nos tornou justiça, né? Lá no Novo Testamento isso também vai nos ensinar por amor do seu nome. Foi através e é através do nome de Jesus que nós alcançamos esse lugar de descanso, esse lugar de justiça e justificadas em Cristo. A justiça dos homens pode falhar e muitas vezes vai falhar, mas a do Senhor não, porque ela se cumpriu em Jesus. Ela foi perfeita, ela foi completa e através dessa nossa entrega da nossa vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos andar e sermos guiadas nessa vereda de justiça, um caminho de justiça de Deus, não dos homens. Não dependemos da justiça dos homens, porque nós somos chamadas a viver nessas veredas por amor do seu nome. Não é nem porque nós merecíamos essa justiça. E nós já sabemos disso, que nós não merecíamos. Mas por amor, porque ele também nos amou, e por amor ao nome dele, à integridade de Deus, ele nos chamou a esse lugar e ele nos coloca nesse lugar de justiça, através do sangue de Jesus. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas ou sombra da morte,
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Interessante que aqui, muitas vezes, o lugar de pastagem das ovelhinhas, do pastor com as ovelhinhas mesmo, o animalzinho ovelha, para chegar até esse lugar de pastagem saudável, tinha que passar por trilhas mais fechadas ou com pedregulhos, às vezes com penhascos, sabe? Eram caminhos estreitos, caminhos difíceis, onde as ovelhinhas jamais conseguiriam sozinhas. Elas precisavam do pastor ali guiando elas nesse caminho. Então, ainda que aquelas ovelhinhas estivessem nesse lugar que parece é um vale, né? Porque ali olhando para o lado tem um vale, um precipício, eu posso cair e morrer. Tem pastagens venenosas, né? Plantas venenosas, mas o pastor está com elas, guiando elas, trazendo essa realidade de que viver com Cristo não significa a ausência de algumas situações difíceis, de caminhos difíceis. Mas nós temos a promessa da presença dele nesse vale. Essa é a grande diferença. Por isso que nós não podemos declarar que aceitar Jesus ou viver com Cristo significa agora mil maravilhas e o mar de rosas. Até pode ser o mar de rosas, mas nós sabemos que tem os espinhos nas rosas também, né? E então aqui, imagine mesmo esse cenário das ovelhinhas caminhando nesse lugar difícil para chegar onde está o pasto saudável. Mas o Senhor, o pastor, está com elas nesse caminho. E eu e você, hoje, em Cristo Jesus, que é o nosso bom pastor, né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, ele vai declarar isso lá no livro de João, no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, ele é esse pastor que caminha conosco na nossa dificuldade, nos nossos dias de angústia, dias de tribulação, de dores e perdas, que a gente lembre desse salmo que é tão conhecido, mas ele precisa ser compreendido à luz do Senhor Jesus, não como uma confissão positiva, não como um mantra que se eu fico declarando vai acontecer, mas como um ensino de quem é esse Jesus. É aquele que me conduz no dia da minha angústia, é aquele que está comigo quando as circunstâncias estão contrárias ao que eu gostaria. Não porque tudo vai dar certo, mas porque quando as coisas não estão dando certo, ele continua ali comigo. Essa é a realidade desses versículos aqui. E aí a tua vara, né, versículo 4 terminando, a tua vara e o teu cajado me protege. E aqui, né, trazendo essa... aí você imagina a vara do pastor, né, onde ele usava para expulsar, para mandar embora os predadores que vinham. Então era um símbolo de proteção, a vara. E nós entendemos hoje também como uma forma do Senhor nos proteger. Ele é essa vara, né, de justiça sobre a nossa vida, que venceu o inimigo, e o seu cajado, né, me protege. E interessante que a disciplina também é uma palavra que simboliza aqui a vara e o cajado. Porque às vezes tinha as ovelhinhas rebeldes nesse caminho aí, nessa caminhada de, né, andando com o pastor. E aí o pastor fazia o que? Ele pegava o seu cajado, né, que estava pelo pescocinho. Volta pro caminho, né? E trazia essa disciplina da vara de trazer de volta ao caminho. Porque o pastor é aquele que deixa as 99 e vai buscar aquela uma que se perdeu. Esse é o nosso pastor. Então não é uma punição, mas é uma disciplina, é um cuidado do Senhor em nos trazer de volta ao caminho. E muitas vezes vai ser puxando a orelha, né? Muitas vezes essa disciplina. Que nós possamos olhar para a disciplina do Senhor como um ato de amor, porque a palavra de Deus fala que ele disciplina aquele que ama. O pai vai disciplinar o seu filho, não vai disciplinar o filho do vizinho. Aquele que não é filho dele, ele não disciplina, mas nós disciplinamos os nossos filhos. E ali nós podemos ter convicção de que quando nós somos disciplinadas pelo Senhor, é porque Ele nos ama demais para nos deixar sem essa disciplina, para permitir que nós continuemos rebeldes. E louvado seja o Senhor, né? Pela disciplina, por esse cajado que nos
puxa de volta a esse caminho, a estar com ele. Porque às vezes você pode imaginar assim, as ovelhinhas naquele caminho de vale da sombra da morte. Então era um caminho assustador. Só que se elas saíssem daquele caminho, era pior, porque daí tinha o abismo e elas podiam cair e morrer. Então, muitas vezes, nós estamos nesse caminho que não tá fácil. Mas é nesse lugar que nós temos que estar, porque agora, se nós nos desviarmos, vai ser pior. Então, nós confiarmos que agora é o processo, eu vou continuar no processo, o Senhor me está comigo nesse processo. E se Ele permitiu que eu estivesse aqui, é porque se eu sair daqui, vai ser pior. Então, deixa eu terminar até o fim, porque lá na frente vai ter o lugar de pastagens saudáveis, vai ter um lugar tranquilo novamente. E lembrando que sempre a promessa final de paz e tranquilidade, ela é escatológica, né? Não é nem sobre esse mundo aqui, é sobre a eternidade. Então, que nós possamos lembrar disso, que a promessa final de alegria eterna é os céus. E às vezes o vale aqui demora um pouco mais, né? Às vezes o caminho e o processo aqui demoram às vezes. Mas que nós não percamos a esperança de olharmos para Cristo, que é o nosso descanso, que é o nosso pasto verdejante, que é essa água tranquila, mesmo no vale. E aceitarmos a sua disciplina e o seu cajado, a sua vara, nos protegendo. Eles me protegem, a palavra de Deus diz ali. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Na última ceia, a mesa estava preparada para Jesus, na presença do inimigo dele, que era o Judas, que entregaria ele. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Mas hoje nós sabemos também que, como ovelhas, agora nos remetendo ao pastor que cuida das ovelhinhas, existiam predadores, existiam, né, ao redor, às vezes eles encontravam um lugar de descanso e encontravam um pasto verdejante. Aí as ovelhinhas estão ali. Aí você consegue imaginar, né, porque as ovelhas, elas são um dos animais mais sonsos que tem. Elas realmente não sabem se cuidar e se proteger sozinhas. Então, quando elas chegavam nesse lugar de descanso, de pasto, imagina comigo. Ao redor poderiam existir os matos, os predadores daquela época que poderiam vir atacar as ovelhinhas. Vocês acham que elas estavam preocupadas? Elas sequer tinham noção do perigo, mas o pastor tinha noção. E ali então elas descansavam, comiam o pasto tranquilamente, mesmo sabendo que ao redor, escondido pelos matos, podiam ter predadores, elas sequer se preocupavam com isso, porque o pastor delas estava ali, o pastor delas trouxe elas para ficar ali, elas tinham plena confiança. Elas sabiam que esse era o lugar delas. E o Senhor nos chama a esse lugar, queridas, de conseguirmos descansar. Mesmo sabendo que ao nosso redor existe um mundo devorador, mesmo sabendo que ao nosso redor o inimigo das nossas almas anda ao redor, tentando nos tragar. Mas se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos descansar, nós podemos confiar na soberania desse pastor. Descansar nessa verdade. E quando ele nos traz a esse lugar, nós podemos ser sonsas. Literalmente. Eu tenho alguém que me cuida. Temos quem nos sustenta. Nós temos quem nos cuida. Nós podemos confiar nesse pastor que ama nos cuidar, nos sustentar, nos proteger. Amém? E ele prepara então esse banquete na presença dos nossos inimigos. Nós podemos nos saciar em Cristo, mesmo que o mundo que é inimigo de Deus esteja ao nosso redor. Nós podemos nos saciar nele. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa frase, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Existiam duas formas dois motivos para se ungir a cabeça nesse período aqui do Antigo, lá no Oriente Médio, no Antigo Testamento.
Não só no Antigo Testamento, como também no Novo. Que é, uma das formas é o profeta ungir alguém para dar um cargo de liderança. Foi como Samuel fez com Davi. O profeta Samuel encontrou Davi, ungiu ele para ser rei, né? Isso é uma forma do óleo ser derramado na cabeça. A outra forma é uma simbologia de hospitalidade. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele fala para, acho que foi Simão, que recebeu Jesus na casa, e aí Jesus disse assim: você nem ungiu a minha cabeça e nem lavou os meus pés. Por quê? Ungir a cabeça era também uma forma de trazer um refresco, porque as pessoas faziam as caminhadas, era tudo caminhando, não eram os carros com ar-condicionado naquela época, né? Então as pessoas chegavam nas casas, uma das formas era lavar os pés, para aliviar os pés, né? Porque eles também não tinham aqueles tênis confortáveis, e ungir a cabeça era trazer esse refresco. Então não era apenas ungir, não era somente para dar um cargo de liderança. Então, às vezes as pessoas leem isso aqui: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Então é certo que o Senhor tem uma liderança para mim. Ele vai me ungir, vai me fazer rei, vai me fazer líder. Naquela época nós temos que entender, por isso que é importante nós entendermos a cultura de quando é escrita a palavra, de quando foi escrita essa palavra. Esse ungir com óleo tem dois momentos. Tem sim para ser ungido, líder e rei, mas era um símbolo de hospitalidade quando as pessoas chegavam. Então aqui, provavelmente, o rei aqui, o Davi, ele estava falando sobre esse símbolo de receber, de hospitalidade. O Senhor nos recebe na casa dele e nos unge, e alivia e traz esse refresco. Nem sempre ele vai nos colocar num cargo de liderança. Nem sempre ele vai nos ungir para isso, mas ele vai nos derramar esse óleo sobre a nossa cabeça para trazer um refresco, para trazer um refrigério, porque ele sim, ele é o suprassumo da hospitalidade. Ninguém sabe receber melhor do que o nosso Deus, do que esse pastor. Então aqui ele jamais esqueceria de ungir a cabeça daquele que chega na casa dele, como exemplo de hospitalidade. Jamais esqueceria de lavar os pés, por isso que Jesus também lavou os pés dos discípulos. Porque isso é receber. Isso é ser hospitaleiro. Hoje, na nossa cultura, nós não oferecemos o lavar pés e nem ungimos a cabeça, mas nós oferecemos um copo d'água, nós oferecemos um assento para sentar, descansar. Às vezes, até se a pessoa quer trocar de calçado, tá com o sapato apertado, a gente oferece um chinelinho para colocar, como forma de sermos hospitaleiras, não é mesmo? Então, nessa cultura ali, ungir a cabeça, lavar os pés, fazia parte da hospitalidade. Então, aqui o nosso Deus nos mostrando que ele é hospitaleiro e nos recebe na sua casa com honra, com alegria, com prazer, nós podemos estar na casa dele. E fazendo transbordar o meu cálice. Então, ele não nos... Esse saciar do Senhor transborda. Ele faz a nossa vida transbordar. E é tão precioso saber que o nosso Deus, por isso que em Deus de nada temos falta. Se ele é o nosso pastor, de nada temos falta, bem pelo contrário. Ele é tudo em nós e ele transborda em nós. Por isso que eu falo, né, que não é só para nós. Aquilo que o Senhor entrega para mim, que ele entrega para você, não é só para vocês. É para transbordar na vida de outras pessoas também. É para ser além do que nós precisamos, porque ele deseja que nós transbordemos na vida de outras pessoas. Não é para o desperdício que transborda, mas é para abençoar outras vidas. Então, estar em Cristo, fazer parte dessa família, ser recebido na casa de Deus com honra, com hospitalidade, é para que a nossa vida transborde em outras também, para que outras também vivam essa alegria de um bom pastor que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que nos unge a cabeça, nos trazendo refrigério, que nos cuida diante dos nossos inimigos. E assim nós podemos viver essa plenitude
de transbordar nele. E o salmista ali, então, Davi termina o versículo 6 dizendo: Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E é interessante que eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. No original, esse acompanhar, ele é traduzido, na original é me perseguirão. Na mesma intensidade que um predador persegue a presa. Pensa então num animal, um leão correndo atrás de um cabritinho. Aí aquele cabritinho fugindo e o leão atrás, perseguindo. É esse cenário que você tem que imaginar aqui. A bondade e a misericórdia perseguindo você. De uma forma intensa. Não é uma forma passiva. A bondade e a misericórdia estão ali. E às vezes elas caminham. Às vezes não. Elas estão vorazmente perseguindo. Correndo atrás. Isso aqui que eu acho interessante, porque sei que bondade e fidelidade me acompanharão, ou seja, me perseguirão todos os dias da minha vida. Não sou eu e você que vamos atrás das bênçãos. Nós não precisamos correr e perseguir vorazmente as bênçãos. Por isso que nós podemos descansar como ovelhas de um bom pastor que nos guarda e nos cuida, porque a bondade e a fidelidade do Senhor nos persegue. As bênçãos do Senhor, que é esse cuidado, está constantemente nos guardando, nos perseguindo. Nós não precisamos ter medo de que o Senhor vai falhar em nos guardar e nos proteger, porque a bondade e a fidelidade do Senhor nos perseguem incansavelmente. Se eu estou firmada em Cristo, se eu estou nessa árvore que é o Senhor, né, enxertado na videira verdadeira, se eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu posso descansar nos pastos verdejantes. E a bondade e a fidelidade do Senhor me perseguem. Você pode descansar nisso. Eu posso descansar nisso. Para a glória do Senhor. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui o salmista, ele fala porque naquela época existia o templo, existia o lugar da presença do Senhor, e ele sempre ia a esse lugar. Hoje, nós sabemos que nós somos a morada do Espírito, nós estamos, né, temos esse papel, né, de templos do Espírito Santo, e nós podemos viver constantemente na presença do Senhor, através do sangue de Jesus. Davi não podia, porque naquela época existia um véu que separava a presença de Deus, e só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Mas hoje eu e você podemos estar constantemente através do sangue, porque o sangue de Jesus nos purificou para estarmos na presença dele. Nos justificou, nos colocou nas veredas da justiça para que nós pudéssemos estar na casa do Senhor enquanto vivermos. E quando fecharmos os nossos olhos aqui, estaremos para sempre na casa dele. Que é aquela casa que ele foi preparar, que ele disse, né? Vou preparar-vos lugar. Então, nada mais pode nos tirar da presença dele, desde agora e para sempre. Nisso que Romanos 8, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nós hoje podemos descansar como ovelhas, guiadas como um bom pastor, onde a bondade e a fidelidade perseguem. E podemos estar na presença desse pastor todos os dias da nossa vida, para todo o sempre.